Oi, meus queridos, tudo bem? Venham chegando. Vamos lá para mais uma live. Hoje, uma live polêmica. O capítulo 4 desse livro maravilhoso, Mais Esperto que o Diabo, vem nos questionar, vem nos fazer reflexões profundas, né? Vem nos incentivar a realmente nos darmos conta das crenças que guiam as nossas vidas, que influenciam as nossas escolhas. Você realmente acredita no que você acredita? Será que essas crenças realmente correspondem aos seus reais valores? Né? Você já perguntou quantas das suas crenças você realmente escolheu? É por aí que a gente vai hoje, ó, pensar um pouquinho mais. Obrigada a quem participou lá das enquetes, né? Vocês viram, gente, que coisa? Eu perguntei o quanto os medos estão influenciando, né, as suas decisões, né? Ou aquelas escolhas autênticas que a gente sente que vem do coração. 70% falou que os medos ainda realmente influenciam suas escolhas e até mesmo as paralisam muitas vezes. Né? Sabe quando você escolhe assim, ai não, vou ficar aqui nesse emprego mesmo, porque sei lá, né? Se vou arrumar outra coisa, vou ficar aqui nesse relacionamento mesmo, porque não sei, né? Medo de ficar sozinha. Então, assim, por aí vai, né? Dei um exemplo corriqueiro, mas realmente a gente vê o quanto a gente muitas vezes fica acorrentado pelos nossos próprios medos e crenças limitantes, né? Ao invés de termos coragem, autoconfiança, confiança no processo da vida, confiança no flow inteligente, né, da vida, para nos abrirmos, né, para as infinitas possibilidades do universo. Então a gente às vezes perde a oportunidade, nem tenta muitas vezes, né, não toma o primeiro passo. Então, já vou falar com vocês, deixa eu só compartilhar aqui uma coisinha. Até a Paola, não sei se ela tá aí, Paola Medeiros, estava me contando ali que ela até retomou a loja dela, o perfil aqui da loja dela, que tava, se você tiver aí, Paola, dá um oizinho aí depois. Que tava inativa por uns 3 anos, parece. Então, assim, olha que legal, ela já deu esse passo, retomou, né? Tá lá repensando os sonhos dela, tá vendo quanto que ela às vezes. Todos nós aqui, né, muitas vezes podíamos estar nos sabotando, procrastinando, não acreditando em coisas nossas, né? Deixa eu dar uma boa noite aqui pra vocês, que vocês estão aí animados, me dando boa noite, né? Que bom te olhar ali os nominhos, receber essa energia boa e retribuir, recebam de volta. Dani Dias já está ali, estava dando um tempinho também para ela entrar, porque hoje nós vamos receber essa nossa super convidada especial, né? Uma seguidora muito dedicada, muito querida, que, nossa, nos acompanha desde a Profecia Celestina, da comunidade Raiz. E ela vai fazer hoje uma participaçãozinha aqui com a gente, vai trazer um depoimento, né? Vai ajudar a gente a refletir um pouquinho mais sobre isso. E é legal, né, gente? Eu brinco que ela é nossa representante de turma, porque ela é super assídua, tá sempre presente, dedicada, estudiosa, e realmente ela traz para a prática dela, né? Porque eu vejo, né? Eu troco bastante com ela e eu vejo o quanto ela vem se transformando. É lindo de ver isso também. Então, de vez em quando ela vem aqui para inspirar vocês, né? Tanto para se expressarem, para compartilharem as coisas, como para se identificarem aí, né? Verem que realmente é possível. A gente consegue fazer essa transformação na nossa vida através desses estudos, dessas informações, né? Então, gente, eu vou já chamar a Dani aqui, tá? E aí daqui a pouco a gente continua. Consiga me ver, né? Porque às vezes o Insta, quando tá assim de dois, dá uns defeitinhos. Vê aí se o convite já foi, Danizinha. E aí, pessoal, vocês estão gostando desses estudos? Danizinha. Tá me vendo, Dani, dessa vez? Não, não tô te vendo. Ai, gente, que Eu vou sair coisa. e entrar de novo. Tá, que coisa, né? Por que que o Insta faz isso? Da outra vez funcionou, né? Deu Entra. tudo certo. Sai, e entra de novo. Ai, que pena. É chato, né? Ficar interagindo ali, olhando para uma tela preta, é chato. Enfim, gente, e aí, olha só, eu quero que vocês já vão aí pensando um pouquinho sobre isso, tá?
Nesse capítulo ele vem questionar justamente o quanto que a gente acha que está aprendendo na escola, mas que muitas vezes a gente está sendo só ensinado aí a obedecer, a decorar coisas que muitas vezes nem são informações realmente essenciais para o nosso crescimento, né? E então ele vem fazer essa crítica não só para as escolas, como também para as instituições religiosas que muitas vezes utilizam a fé como uma maneira de impor o medo, né? Não, gente, vocês estão aí me avisando que estão me vendo e vendo a Dani, é que ela, quando entra, não me vê, ela fica interagindo com uma tela preta. Às vezes é um bugzinho do Instagram, às vezes acontece, então ela vai só tentar de novo. Dani, me envia o convite, porque várias outras pessoas entraram aqui e eu não sei, não tô te achando aqui. Achei, peraí. Então a gente está só fazendo para ver se por acaso ela consegue entrar e me ver. Será que agora foi? Vamos ver. E aí, Dani, nada? Não tô te vendo, Kel. Ah, que pena. Então desapega. Solta, solta. Pelo menos você está me ouvindo. Depois você vê a Sim, live tô te ouvindo salva. super baixo, tá? É mesmo? Aham. Gente, ai não. Putz. É, não temos o que fazer, porque agora eu nem É, tenho eu botei aquele. aqui no máximo. Tá. Qualquer coisa eu te pergunto de novo. Tá, isso aí. Então tá bom. Então, olha só, eu tava fazendo um esquenta. É... Bonitinho, o Gustavo tá lá falando presente. Isso aí, daqui a pouco eu vou fazer a lista de presença aqui, hein? Comunidade aí em peso, dando presença, dando boa noite. Gostei de ver a animação de vocês. Que bom, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Vem chegando aí, pessoal. Já estamos aqui, ó, na ativa com a Dani. Dani, tá me ouvindo então, né? Pelo Tô menos. bem baixinho, mas eu tô te ouvindo. O Hum. pessoal tá me vendo e ouvindo bem? Tristeza, estamos. A gente está te vendo, te ouvindo. Eles estão falando lá que estão aparecendo nós duas. Então, tudo bem, vamos seguir, né? É uma pena, mas tudo bem, vamos seguir. Enfim, gente, deixa eu só tirar aqui um negócio pro Benny. Então a gente estava aqui falando, Dani, sobre o quanto às vezes as escolas, né, as religiões nos influenciam de uma forma que a gente nem se dá conta, que às vezes não corresponde ao que a gente realmente acredita, no caso das religiões, né? Então, estamos falando no Sim. geral aqui de, assim, dessa imposição de crenças, tá? Na nossa mente, né? Seja na escola, que às vezes, por exemplo, a gente sente falta, né? De, poxa, as escolas podiam incentivar mais a criatividade dos alunos, ensinar. Quantas vezes eu e minha irmã a gente falava isso, a gente falou isso aqui no TUS, né? Poxa, tinham que ensinar na escola, tinha que ter uma cadeira que fosse de quê? De inteligência emocional, de autoconhecimento, de espiritualidade, né? E por aí vai, de educação financeira, de propósito, falar sobre um pouquinho sobre esses temas, assim, né? Dar dicas, às vezes famílias tão disfuncionais e as crianças e adolescentes tendo que conviver com aquilo sem ter uma luz, podia ter ali, né, uma matériazinha falando um pouco sobre dinâmicas familiares, enfim, com um pouquinho de psicologia, né, vamos dizer, de Sim. psicologia, espiritualidade, e não tem, né, quer dizer, é raro, né, e em geral isso não é valorizado. Até agora, de vez em quando, a gente vem, eu lembro que na minha tinha uma psicóloga lá, mas não fazia uma coisa super assim, só para bater cartão. Igual tem Uhum. empresa que às vezes pega palestra só porque o RH assim, quer fazer uma vista, mas que não está realmente preocupado com os valores humanos. Então, assim, estamos falando de realmente isso ser um valor, de ser, realmente isso ser uma prioridade, né? E muitas vezes, isso da parte da escola. Já vou te devolver, já vou te passar a palavra, tá? Que eu queria que você refletisse sobre isso e desse o seu depoimento, a sua visão, que é por isso que é legal, né, gente? Por isso que eu gosto de trazer a Dani aqui de vez em quando, porque para enriquecer aqui essa nossa dinâmica com outro olhar, né? Então, tanto na escola a gente vê isso, como também às vezes em instituições religiosas que impõem ali um medo, a pessoa não realmente aprende a amar Deus e se conectar com Deus, ela aprende só a ter medo, né? Ficar funcionando ali na base da culpa, do pecado, de achar, né? Que ela tá sempre assim, vai ser punida se ela fizer alguma coisa, se ela até mesmo questionar alguma coisa que ela às vezes não concorda.
né? Enfim, eu queria que você trouxesse um pouco da sua vivência. Como é que foi isso para você? Você percebe uma influência, né, é, dessas influências, quer dizer, você percebe a influência, seja da parte da escola, seja da parte de instituições religiosas, não sei, na formação das suas crenças, como é que foi isso, assim? O quanto isso afetou ou não os seus valores? E se depois teve um despertar que fez isso mudar, fez você realmente trazer mais para a sua essência? Compartilha aí um pouquinho, vou te passar a palavra. Primeiramente, boa noite, comunidade. Obrigada, Linda, pelo convite. É sempre um prazer, né? E eu vou abordar mais pro lado da religião. Concordo com tudo que você falou ali sobre as escolas. Eu acredito que todo mundo seria outra pessoa se tivesse autoconhecimento, espiritualidade, educação financeira, sabe? Como cuidar da sua autoestima. Eu acho que as pessoas seriam outras. Tá? Eu acredito que nessa nova era isso deva acontecer. Torço para que aconteça, porque o mundo realmente precisa desse despertar, dessa educação desde a infância, que é onde a pessoa está se formando, né? E agora sobre as religiões, eu tive despertar e até esses dias eu tive uma experiência muito bacana que eu gostaria de compartilhar aqui com o pessoal do TUF. Primeiramente, eu tenho uma religião, né? E eu comecei com os estudos, lendo, tendo esse processo de autorreflexão mesmo, analisando algumas coisas e despertando. Por exemplo, assim, tem essa questão de Deus está lá em cima, sentado no trono, sei lá, na camada superior. Se vier na igreja, a luz de Deus é mais forte. Só que eu não acredito mais nisso, sabe? Eu acredito que Deus está aqui, está aí, tá onde quer que haja coisas boas, coisas belas, como a natureza, sabe? E eu tenho uma conexão muito forte com o sol. Eu sinto a presença de Deus com o sol, sabe? E esses dias eu estava caminhando na rua e eu estava meio chateada, assim, andando de cabeça baixa e tal. E por acaso eu atravessei e fui andar bem na calçada de um centro espírita, né, de idosos, assim, um lar de idosos espírita. E no que eu tava caminhando de cabeça baixa, eu ouço aquela música, assim, deles cantando lá dentro, sinta a minha presença. A esperança vai voltar, sinta a minha presença. No que eu olhei para cima, aquele sol, eu me arrepiei inteira. Então, tipo, essa crença de que Deus está tão longe, Deus está lá na igreja, ou Deus está no templo, ou Deus está lá em cima, veio assim como uma confirmação. Deus está comigo onde quer que eu esteja, até caminhando na rua assim, despretensiosamente, sabe? Então, várias outras crenças também veio assim, quebrando com essa questão assim de pedir orientação. Eu venho de uma religião que incentiva muito a gente a pedir orientação aos superiores, mas não incentiva a gente voltar para dentro e escutar a nossa intuição, sabe? Porque eu acredito que somos filhos de Deus e a nossa essência divina está aqui. Então, Deus também está aqui falando com a gente o tempo todo. A gente não precisa ir tão longe. Claro, é muito válido, é muito importante, às vezes, compartilhar alguma situação com as pessoas, né, que estão olhando de fora, podem te ajudar de alguma forma. Só que eu acredito muito que se as igrejas, as religiões incentivasse a gente a voltar para dentro e a entender que Deus não está tão longe, está aqui com a gente o tempo todo, a gente seria outra pessoa, sabe? Mais conectada com a verdadeira essência divina. Muito bom seu depoimento, Dani. E assim, também, né, gente, vamos lembrar aqui que, claro, a gente respeita todas as religiões, né? Tanto que a gente não está entrando em nenhum rótulo, nenhuma bandeira, a gente nunca levanta aqui no TULS, tá? Nenhuma bandeira, nem política, nem religiosa, porque justamente a gente não quer nada que nos separe, e sim tudo que nos una, né? A gente quer só jogar uma luz nesse sentido de
questionarmos um pouquinho as coisas que são trazidas às vezes, né? Às vezes até com as melhores das intenções, não que necessariamente sejam ferramentas de controle sempre, né? Existem as abordagens que são do bem, mas que apenas têm ainda visões um pouco limitadas e que a gente pode, por que não, expandi-las um pouquinho, questionar, né? E pegar o melhor daquilo, filtrar o que está funcionando, o que nos faz bem, que é o principal, que no fim das contas o que interessa é isso, está te fazendo bem? Então, assim, continua indo lá. Mas, assim, aquela coisinha que de repente você não bate muito, não sei o quê, não precisa aceitar como uma verdade absoluta, é só isso, né? Mas, assim, é um Deus que a gente está falando aqui, como cada um o sentir, como cada um gostar de se conectar, né? Às vezes tem gente que ama fazer lá um ritual, ama ir em tal lugar. E tudo bem, a gente só está lembrando que também, além de estar lá naquele tal lugar onde você gosta de cultivar essa conexão, você também, quem sabe, pode conectar de outras formas, como essa aqui que a gente está falando, né? Silenciando, como o Cartola nos ensinou também, né? Praticando a presença, trazendo ali a sabedoria da alma para trazer um olhar mais amplo para as situações que a gente está vivendo, né? E por aí vai. Então é só para a gente, por exemplo, eu mesma gosto muito de algumas religiões, eu faço um mix, tá? Alguns insights assim incríveis de algumas religiões que me nutrem, mas eu não me rotulo nenhuma delas. Eu prefiro me considerar espiritualista. Porque tem coisas numa que eu adoro, mas aí certas coisinhas eu já acho, não é bem, sabe, já é too much, já fica meio bitolado ali, outras não fazem sentido, nananã. Então eu pego o que eu gosto, que me identifico em uma, na outra faço um mix, entendeu? E tenho muito essa conexão com a natureza também. Eu sinto muito Deus na natureza, então eu busco muito isso, sabe, nas meditações também, quando eu silencio, nossa. Às vezes dá aquele momento assim de uau, né? Então, assim, mas cada um, né, tem que saber aí como é a sua melhor maneira para se conectar com Deus. O que a gente está sempre lembrando aqui é que é muito importante cultivar a espiritualidade, porque é um componente nosso, né? Nós somos corpo, mente e espírito. Então, a gente às vezes esquece disso, fica muito focado nas necessidades do corpo. Muitas vezes, inclusive, não cuidamos bem do que a gente se alimenta aí na nossa mente, né? Que tipo de pensamentos a gente está cultivando, como a gente sempre fala, né? A gente precisa também fazer uma higiene vibracional, mental, mas também sempre buscando essa conexão espiritual, né? E Dani, mas teve, já que você tem, né, às vezes um pouquinho desses questionamentos aí também, apesar de você ter uma identificação muito grande, né, com o caminho espiritual que faz sentido aí para você, mas assim, você tem, sei lá, você teve alguma ruptura, seja através desse caminho, seja através de outras situações aí da sua vida em que você, sei lá, precisou realmente acreditar mais na sua intuição do que necessariamente no que estava sendo colocado ali, ou pessoas que de repente te olharam meio torto porque você começou a pensar diferente. Você já vivenciou algum tipo de conflito assim nesse sentido por questões de crenças diferentes, né? Sim, já não posso entrar muito em detalhes aqui, mas já assim, é como se você tiver. Quando a gente muda, né? A nossa postura muda. E na minha forma de viver a minha religião hoje é outra, sabe? Eu acredito que eu posso estar servindo a Deus em qualquer lugar, desde que eu me coloque como instrumento dele, sabe? Eu não preciso estar necessariamente dentro de uma igreja ali que, para mim, é só a parte material que as pessoas se reúnem para louvar a Deus, para ganhar força, sabe? Mas eu posso estar servindo a Deus de outras formas em outros lugares. Então, do ano passado para cá, eu tive realmente essa ruptura de estar mais fora da igreja, ir lá só para orar, para pegar força e tudo mais, mas de estar servindo a Deus aqui fora, sabe? E eu servia muito a Deus lá dentro. Anos, e hoje eu vi que eu parti de um princípio, assim, muito materialista, onde eu não tinha religião nenhuma, nem orava. Eu acreditava em Deus, lógico. Só que eu não orava,
como questões familiares, de infância e tudo mais, eu me afastei de Deus. Aí eu entrei na minha religião, aí eu fiquei muito espiritualista. De um, de um extremo eu fui para outro. E agora eu consegui, graças a Deus, buscar o meu equilíbrio e tá vivendo a minha espiritualidade, assim, como é que eu posso tentar viver ela de uma forma mais completa, né, e mais equilibrada. Uhum, sim. E isso que a gente estava falando, né, que o Napoleão Hill vem nos alertar, né, através da entrevista com o diabo, da imposição de uma fé, através do medo, da culpa. Você já vivenciou isso? Ou talvez nos primeiros momentos em que você começou a questionar essa conexão, você passou por essa questão Sim, também? eu já passei por isso no sentido assim da obediência. Você tem que obedecer o que está sendo dito sem, como é que eu vou colocar isso? Você tem que seguir as instruções, tá? As Seguir orientações os que são. dogmas. Seguir os Isso, dogmas. É exatamente. assim Você porque tem é que seguir assim. essas orientações, tá? É claro que vem para o nosso bem e tudo mais. Só que eu acabei não seguindo mais, não buscando esse caminho de orientação e buscando mais a orientação interior, sabe? Então, foi uma outra quebra de paradigma. Não buscar mais fora, porque eu via que algumas coisas que eu estava sendo orientada não faziam mais sentido para mim, sabe? Pode fazer para outras pessoas e tudo mais, ou desse momento que eu vivo hoje não estava mais fazendo sentido. Então, para mim, buscar uma orientação interior faz mais sentido neste momento. Não quer dizer que eu, né, não possa voltar a buscar essa orientação. Então, eu tive outra mudança, assim, de não buscar, porque tinha coisas ali que eu não concordava, assim, sabe? Uhum, sim. E é bom a gente poder sentir essa liberdade, né? Na nossa maneira de Exato, pensar, né? Poder ver exato. que, exatamente, que a gente pode ver algo que a gente sinta assim que, isso aqui encaixa, tá quentinho no meu coração, né? E não ter que ficar ali carregando uma coisa que muitas vezes é o que ele nos alerta aqui, né? Que gera culpa, gera medo. E gente, por onde o diabo, né? Ocupa espaço na nossa mente. É o que a gente estava falando ali nos enquetes, nas stories, né? Nos stories a gente veio vendo quanto o medo é presente ainda na nossa vida, influencia as nossas escolhas, né? E o quanto a gente pode se libertar disso. Como é que a gente pode sair disso? É justamente parando para raciocinar, né? Esse capítulo ele fala muito sobre o alienado, né? O alienado e o não alienado. Então ele dá características, né? Do alienado, do não alienado. E basicamente o alienado é aquele que não pensa por si próprio. Ele está ali só seguindo a manada, né? Maria vai com as outras total e Isso. repete o que os outros estão falando, o que está ali legal de falar, de repente, mas não tem realmente um questionamento, não para ver se aquilo faz sentido, sabe? Então a gente precisa abrir a nossa mente, né? Para ver até mesmo assim o que hoje a sociedade incentiva, o que ela considera de repente como uma pessoa de sucesso, será que realmente é o que a gente acha que representa o sucesso, né? A fé, isso aqui que a gente estava falando. Será que só existe uma maneira de exercitar a fé? Será que é só indo lá em tal lugar e seguindo tais, né, dogmas e tais, blá blá blá, que eu posso exercitar a fé? Ou ela é principalmente um exercício diário que eu faço comigo mesmo, né? E aí cada um tem a sua maneira de sentir essa fé aumentando, sentir essa conexão. O que é certo, o que é errado? Né? A gente pode parar para ver o que faz sentido. Não precisa alguém dizer, a gente sabe no nosso coração o que é certo. E a gente sabe quando não está muito legal aquilo. E não necessariamente alguém, o pessoal aí lá fora pode estar achando super certo aquilo, mas você sabe que isso aí não está legal. E vice-versa, né? Então Exatamente. a gente não pode se deixar moldar pelos comportamentos aí que são aceitáveis ou valorizados na nossa cultura, porque nem sempre é por aí, né? Muitas vezes a gente precisa ter a coragem ali de abrir uma nova possibilidade, né? De pensar, de agir, de guiar os nossos comportamentos por essa voz ali da nossa alma, que às vezes não corresponde ao que está sendo dito, valorizado,
né? Exatamente. E Dani, como que você está vivenciando até aqui? Você já leu o livro todo, né? Já, Você está 2 vezes. relendo, né? Pois é. Então, conta agora um pouquinho no geral, só para fechar essa parte da sua participação aqui com a gente, de o que que você está achando do livro, né? Ainda mais você que está relendo, como foi ler a primeira vez, como está sendo reler agora aqui com a gente. Enfim, compartilhar alguma coisa aí a mais que você queira com a nossa comunidade. Toda vez que a gente lê, tipo, reler um livro é diferente, né? Porque a gente não é mais aquela pessoa, né? Então, agora, quando eu reli, meu Deus, eu entendi que a gente precisa estar muito atento, muito consciente, né? Para não se deixar influenciar pelos sentimentos negativos, no caso, o medo, né? A vaidade, o ego, e também não se deixar influenciar pelas essas influências externas, né? E pensar mesmo por conta própria, sabe? Ter aquela independência emocional, ser cabeça feita, sabe? Não ir muito com a manada, analisar, questionar, ver o que você ouviu faz sentido para você, tocou o teu coração, não, sabe? Antes de seguir, o melhor guia que tem é o nosso coração. E esse livro fala que exatamente, a gente precisa se blindar e aprender isso de uma vez por todas para poder ter um sucesso na vida, sabe? Não se deixar abater nas primeiras nas primeiras derrotas, né? Que são grandes oportunidades que podem estar surgindo aí, a gente, por desistir, acaba deixando, assim, às vezes, nossos sonhos escaparem, né? Exatamente. E principalmente, né, a gente precisa se lembrar que ele fala muito disso aqui, da gente se conectar com o propósito, né? Isso te ajudou Ah, também a refletir sobre o seu propósito, vencer os medos e acreditar ali no seu propósito. Deixa eu só fazer um parêntese. Paloma, que bom que você entrou. Ela tá lá falando assim: boa noite, maravilhosa. Perdi muito conteúdo. Eu tava até, citei você aqui no início da live. Aliás, eu falei errado seu nome. Falei Paola Medeiros. É Paloma, que eu li rapidinho ali, me confundi. Ah lá, ela já entrou, gente, com o Insta da loja dela, hein? Depois a gente tem que. Vou até dar uma curtidinha lá no na sua loja, ô Paloma, que ela tá reativando, né? Depois você tem que vir dar o depoimento aqui. Tá reativando esse projeto que estava engavetado, né? Ela falou: ah, eu tô adorando a live, inclusive já até reativei um projeto aqui que estava inativo e tal. Muito legal, né? Mas voltando aqui, gente. Então, Dani, é muito importante isso, né? A gente ver o nosso propósito, o que a gente está seguindo, se tem a ver com o propósito da nossa alma, se a gente está ouvindo essa vozinha hoje, o quanto a gente está influenciado ali pelos outros ou pelos nossos próprios medos. Teve isso também, que você fez esse confronto, assim, de se dar conta do quanto que você estava, de repente, procrastinando coisas ou com medo de tomar atitudes? Fala um pouquinho sobre essa parte, assim. sim, exatamente. Às vezes a gente tem muito medo, né? Do desconhecido. Então, a gente acaba deixando os nossos sonhos, os nossos objetivos de lado. E hoje, agora que eu tô lendo esse livro novamente, tá muito claro o que eu preciso fazer para alcançar os meus objetivos. E uma coisa que me tocou muito, dessa vez que não tocou na outra, é aquela parte que ele diz em prestar um serviço útil à sociedade, sabe? Isso me tocou muito, porque quando a gente leu o Novo Mundo, também estava falando algo nesse sentido, né? E me tocou o coração. E agora, tipo assim, foi uma confirmação mesmo, sabe? Que a gente precisa ter em mente objetivos também que possam beneficiar o maior número de pessoas, sabe? É claro que a gente tem os nossos sonhos pessoais, mas também pensar no coletivo, como a gente pode contribuir, né? Como a gente pode ajudar com o outro, como a gente pode dar uma palavra de luz. O TUS é exatamente isso, né? Uma baita ferramenta que nós temos aí. Os livros também. Sim, exatamente. Maravilhoso, né, gente? Porque é isso, é exatamente o que você colocou, muito bem lembrado, Dani. Porque a gente tem que se conectar com o nosso propósito, mas pensando também nesse propósito coletivo do qual a gente acaba fazendo parte,
né? Então, o quanto a gente se conectar com o nosso propósito, a gente vai estar mais feliz, a gente vai vibrar alto, né? Porque tem a ver com as nossas paixões, com o que a gente considera até que são dons e talentos nossos, que a gente precisa cultivar, mas assim, que a gente já vem com aquela tendência, né? E ao mesmo tempo, a gente vai contribuir porque cada um tem o seu dom, a sua luz única, como eu sempre digo. Então, depois a gente vai contribuir com a humanidade como um todo. Que a gente vai ser mais uma pessoa feliz, mais uma pessoa realizada, emanando essa vibração elevada, né? Gratos por estarmos ali fazendo algo que a gente sente que a gente veio fazer. Né? Isso faz assim a gente já brilhar, a gente já fica mais altruísta, a gente já fica naturalmente, né, uma pessoa mais grata que emana isso para as pessoas, não é verdade? Quando a gente está fazendo algo que a gente gosta, tipo a Paloma que está lá na loja nova dela, né? Ela está fazendo algo ali que toca o coração dela, que era uma coisa que é o quentinho ali que move. Eu estou dando um exemplo dela, mas depois eu quero ver vocês dando os exemplos aí de vocês, gente. É porque ela me escreveu que as lives já influenciaram, já trouxeram essa coragem, essa motivação, né? Essa autoconfiança. Então, eu quero depois saber de vocês aí, quem mais está se inspirando, está falando é mesmo, eu estava lá procrastinando, né? Então, assim, eu mesma tô mais ativa aqui no Tools, ó. Não sei se vocês separaram. Eu tô fazendo mais stories, postei enquetes, fiz o postzinho, ainda não tô como a gente quer ficar ainda. Mas agora, ó, já ativei a Danizinha, já vou até dar essa notícia aí pra vocês. A gente vai contar as novidades depois, porque Novidades! estamos na lua minguante, não vou falar nada agora, deixa pra lua nova, né? Na lua nova a gente Segura! fala. No próximo domingo a gente fala para chegar com aquela energia total, mas a gente está planejando coisinhas, gente, porque a Dani, além de ser maravilhosa seguidora aqui, super fiel, super da nossa comunidade raiz, que né, nos acompanha, super se dedica aos estudos, mas ela é publicitária. E ela se ofereceu para ajudar o Tools, né? Então ela vai me ajudar na divulgação, várias coisas, além de que ela vai ser também uma monitora de conteúdo num projetinho aí que a gente está estruturando, que depois eu conto para vocês, tá? Mas enfim, e é a nossa representante de turma, né? Então, ó, é bom que vocês se inspiram aí nela quando quiserem trocar, porque às vezes tem gente que pode até ficar com vergonha de me perguntar, pode perguntar para Dani também, né, Dani? Isso aí, gente. Ela é Ó, tô super... super à disposição, tá? Pode me chamar ali no Insta, no WhatsApp da comunidade. Podem contar comigo. A representante de turma é para isso, né, gente? Às vezes vocês podem falar, ai, pede para Kel falar tal pergunta, mas tá anônimo, né? Não quer falar quem perguntou, ficou com vergonha de, ela já falou sobre isso, mas eu ainda não entendi. Fala lá com a Dani. Gente, claro que eu não preciso ter vergonha de falar comigo, né? Vocês sabem que eu sou É. super receptiva, também amo trocar com vocês, mas tô só falando, né? Porque, de repente, representante é bom para isso, né? Representante de turma. A função era essa, né? Da E é escola bom pra lá, né? gente trocar experiências também, né? Se fortalecer. Exato. Aham, exato. Bom, então peraí, deixa eu só ver aqui o que o pessoal comentou enquanto você estava aí, Danizinha. Peraí, rapidinho. Ah lá, que legal, Érica. Obrigada. Eu tô só vendo que a Érica tá super interagindo. Adoro que vocês fiquem interagindo, gente, mandando aí os comentários de vocês, tá? O André, querido, André de Santana falou: Deus é onipresente. Minha mãe falou: Ó, muito bem, Dani. O Gustavo tava lá falando, exatamente. O Rogério, isso aí, tira o que for bom de tudo que é apresentado. Quando a gente falou sobre filtrar, né, os caminhos espirituais. E qualquer influência aí, até mesmo da escola, né? Vamos pegar a parte boa, claro. A Débora falou contemplando agora, né? A gente se conecta com Deus. A Érica falou, eu lido exatamente assim, frequento um lugar porque me sinto bem, mas existem coisas lá que eu questiono. Então, procuro formas de me conectar espiritualmente de outras maneiras também. Exatamente, gente. Não é que você vai parar de ir no lugar. Eu continuo indo lá nos lugares, entendeu? Mas eu filtro ali aquilo, aquela parte que não me identifico, ok, né? Não precisa deletar tudo. Vamos filtrar, né? O caminho do meio. O Gustavo tá lá falando pelo emocional o que é? Por onde você se conecta? Gustavo, aí eu não sei o que que você falou. Filosofia para corajosos. Tá. Bom, enfim, aí eu acho que foi isso. Aí o Rogério falou: sintonizar em tudo que vai contribuir para atingir a meta pessoal. Isso aí, a Paloma tá lá falando que maravilha, gratidão, marcamos sim, será um prazer. Então tá, hein? A gente vai marcar para você vir dar o seu depoimento. Vim te falar como é que foi essa inspiração aí para retomar seu projeto, né?
O André falou: viva por aquilo que te move. E a partir daí tudo será sentido, inclusive a vida. Exatamente, sentido. Bem lembrado, né, André? Porque quantas vezes a gente fica ali igual um morto-vivo? Quantas pessoas estão, como o Dr. Joe Dispenza sempre fala, vivendo só ali no modo de sobrevivência, no piloto automático, né? Então, isso tudo, gente, tem a ver com o que a gente vem falando, né? De se questionar, de praticar presença, de sair do piloto automático, de questionarmos quais são os hábitos que a gente acabou criando na nossa vida, mas o quanto eles estão nos enfraquecendo ou nos fortalecendo. Da onde vieram esses hábitos? Eles fazem sentido com os nossos valores, com as nossas metas, com os nossos propósitos, né? Enfim, aí o pessoal tá lá falando que legal, e estão dando parabéns pra Paloma, que ela tomou coragem e já tá lá retomando. Viu, Paloma? A gente já tá mandando uma super energia positiva aqui pra sua loja, hein? Pro seu novo perfil. Quer dizer, o seu antigo novo perfil, né? Que ela reativou. A Tânia tá lá pedindo qual é seu Instagram, Dani. Eu até postei nos stories, tá, gente? Pra dizer que ela ia participar hoje. É Dani.dias, tá? É isso, Dani? É ponto web. É D_Dani Dias. Eu botei aqui na conversa também. Underline. Ah, então tá ótimo, tá. E eu postei nos stories, tá, gente? Então tá lá. Oi, Márcio, tudo bom? Ele falou: estou conhecendo hoje e estou gostando muito simpática, desembaraçada e inteligente. Exatamente por isso que eu brinco que ela é nossa representante, né, gente? Por quê? Obrigada, obrigada. Porque ela consegue falar com facilidade, com tranquilidade. Ela tem esse dom da comunicação, né? Então estão todos muito bem-vindos sempre que quiserem, mas infelizmente alguns ainda ficam muito tímidos. Falam, ai não, só gosto de falar ali no inbox comigo. Então, às vezes não vêm e falam, mas vocês sabem que não é só na live dos seguidores. Eu sempre ofereço, quem quiser dar um depoimento, tipo falei ali com a Paloma, quem mais estiver tendo coragem aí, estiver fazendo coisas diferentes, já estão trazendo para a prática, quiserem compartilhar, porque isso é bom para inspirar os outros também, né? A gente vai se inspirando uns aos outros, né? A Tânia falou, se cada um acende uma vela, nós iremos iluminar o mundo. Ai, que lindo, é isso, Exatamente. gente. É exatamente isso. Esse é o propósito, né, do Tools. Quem mais quer compartilhar alguma coisa, quer comentar aí alguma coisa? Então, você quer falar mais alguma coisinha, Dani? Mais uma mensagem antes de sair? Eu acho que é isso, gente. Siga seu coração e vamos juntos nessa busca, né, para nossa evolução. E contem comigo. Isso mesmo, super contamos com você, Danizinha. Obrigada. Peraí, pessoal, vamos continuar a live aqui mais um pouquinho, tá? Mas eu vou só liberar a Dani, né? Mas muito obrigada pela sua entrada, Dani, aqui. É sempre muito bom ver Obrigada, Kel. sentir a sua energia e seu depoimento. Obrigada por todo o carinho com o nosso tool, sempre, né? Por ser uma seguidora fiel e super dedicada. Tenho muito orgulho aí, né? Dos seus avanços que você vem fazendo. E obrigada por compartilhar e inspirar mais e mais pessoas aqui. Nossa, Obrigada. super agradeço. Beijo, pessoal. Beijo, querida. Muito fofa, né, gente? Ela é muito fofa. Ó, aí a Regiane tá falando como manter a energia elevada diante desse cenário político que estamos enfrentando. Peraí que eu já vou falar, gente. A Agatha falou que lindas e o pessoal tá lá batendo palma pra Dani. Pronto, muito bem-vinda ela, né? Por isso que eu trago também, porque eu sei que vocês curtem, né? E é legal também, né? Não fica só eu aqui falando, tem sempre alguém ali. Aliás, gente, tem sempre assim, né? Vamos ver se tem sempre alguém, ó. Vamos ver se mais pessoas aí se animam de entrar, né? A Dani veio inspirar vocês, tá? A Paloma tá lá falando, recebo e agradeço com muito amor e envio energias maravilhosas para todos. Tenho percebido especificamente nesse grupo um comprometimento incrível. É verdade, né, gente? Muito legal. Eu também tenho percebido, fico muito feliz de sentir isso, né, de vocês. Muito obrigada mesmo, viu? Pela presença, pelos comentários, pelas mensagens que eu recebo. Eu sempre comento, né, o quanto é muito gratificante para mim. Eu já vou voltar aí nessa questão, tá, da política. Deixa eu só trazer mais alguns pontos aqui, gente, do capítulo, que ele faz a gente ficar, né, o diabo, ele tem o controle da nossa mente, fazendo a gente ficar alienado, ou seja, não parando para pensar de uma forma clara, né? Assim, e por nós mesmos, e sim seguindo o pensamento dos outros, tá? E principalmente através dos medos, a gente vai ficando bitolado ali em crenças que a gente vai só seguindo porque, né, tá todo mundo fazendo isso, é melhor fazer também. E aí, muitas vezes, até principalmente em relação a casamento, tá? As pessoas ficam ali sem planos, sem objetivos delineados, né? Para realmente buscar uma harmonia ali. E já fazer uma escolha de um parceiro que tem a ver
com você, né, com seus valores, enfim, não, muitas vezes vai ali para bater cartão, porque tem que ser assim, né? Tem que chegou a hora, tá na hora de casar, tem que casar, meio que uma coisa assim, meio que para bater cartão, né, gente? Seja casamento, seja profissão, muitas vezes pega ali o primeiro emprego que rola, pelo medo, né, da sobrevivência, mas assim, sem acreditar realmente em todo o seu potencial, em de repente tentar outra coisa que você possa também, obviamente, ter essa segurança financeira, mas que também tem a ver, tenha mais a ver com você, com os seus propósitos, né? E não só essa meta da sobrevivência, mas assim, algo que também fale mais fundo ali, né? Na sua alma, no seu coração. Em relação à poupança também, né? Ele faz com que as pessoas gastem tudo que elas têm e não economizem quase nada e fiquem ali com medo da pobreza no fim das contas. Porque é aquilo que a gente estava falando, não tem uma educação financeira, né? Não tem o autocontrole também, não sabe gerir suas emoções. E ambientes também, né? Eles fazem, o diabo faz com que a gente se aliene em ambientes que são desarmoniosos, às vezes nos nossos próprios lares, nos trabalhos, nos relacionamentos ali. E aí a gente fica ali bitolado naquilo sem parar para pensar que a gente pode fazer uma escolha para aquilo ali melhorar, né? Para buscar uma harmonia melhor, o que, que a gente pode fazer para melhorar aquilo, né? Seja onde quer que a gente esteja sentindo essa influência, mas se dar conta do quanto os ambientes também nos influenciam. Então, ver se está sendo uma influência positiva ou negativa e nos blindarmos se não estiver sendo positiva, né? E buscarmos sempre ambientes mais positivos. Eu sempre dou o exemplo, né, do estudo lá do Jim Rohn, que falou que as 5 pessoas mais próximas a nós são as pessoas que mais nos influenciam, que nós somos a média dessas 5 pessoas mais próximas. Né? Então, que pessoas são essas que a gente está se cercando? Que pessoas são as que a gente está tendo como guia, como inspiração? Né? E a gente não reflete sobre os nossos pensamentos. Então, essa é outra maneira também onde ele age. A gente deixa ali pensamentos irem entrando, muitas vezes, como eu falei, né? Simplesmente porque é o que a maioria pensa, é como a maioria está pensando, e a gente não filtra os nossos pensamentos, se eles são positivos, se eles são negativos, se eles estão nos enfraquecendo ou nos fortalecendo. Então, assim, a gente precisa avaliar isso, tá? Fazer essa limpeza, essa higiene mental, vibracional, tá? E o quanto também a gente fica preso em hábitos, que é até o outro livro do Dr. Joe Dispenza que a gente ainda vai estudar em algum momento, né? Que é o Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que eu até brinquei, né? Que por algum motivo, gente, a gente começou pelo último livro dele, Como Se Tornar Sobrenatural, aí foi pro Você é o Placebo, e a gente vai chegar ainda lá no Quebrando o Hábito, gente, que foi o primeiro livro dele, né? A gente vai chegar. Por algum motivo, a gente foi pela ordem contrária, tá? Mas ele fala também sobre isso, para a gente prestar atenção nos hábitos que a gente tem. Porque isso também, às vezes, nos deixa ali no piloto automático e tudo isso nos leva a procrastinar. Porque a gente não está com um propósito claro, a gente não está com uma meta. Quando viu, gente, hoje em dia, então, que a gente vive na correria, que a gente é bombardeado, né, por coisas que nos distraem, por notificações e por uma demanda ali de WhatsApp, de rede social, de não sei o quê. Então, assim, a gente é tirado desse mergulho interior, dessa conexão com a nossa alma, né, nessa autoavaliação, esse momento ali com a gente mesmo, até para a gente se monitorar, ver como é que estão os nossos pensamentos, nossos sentimentos, a gente é tirado dessa autoobservação o tempo inteiro. A gente não faz introspecção, se deixar. Claro que nós aqui do Tools já estamos criando esse hábito, né? Espero que todos aqui já tenham uma rotininha. Nem que seja de 5 minutos para parar, para sentir gratidão, para parar para ver como foi o seu dia, ou como você quer que seja o seu dia, para jogar aquela intenção, para planejar um pouquinho a energia, né, a intenção que você quer naquele dia, para ter ali as suas metas, os seus propósitos claros, ou se você não está com o seu propósito claro, pedir sinais, acreditar nessa conexão com o universo que nos traz os sinais, as pessoas certas, as sincronicidades, que são as coincidências mágicas que vão nos guiando no caminho. Desde o que a gente aprendeu lá na Profecia Celestina, né? As mensagens, os sinais. Então, assim,
Mas o alienado, ele procrastina, ele não para pensar por si mesmo, né? E ele não tem valores ali que tenham a ver com a sua alma. Ele está seguindo ali a manada, tá? Ele nem para ver quais são os seus reais valores. E ele fala aqui, né, gente, que o alienado ele é negativo, ele acaba sendo pobre ou se torna pobre porque ele não aprende a valorizar e a fazer uma boa gestão do seu dinheiro, né? Não entende que o dinheiro também é uma energia. E ele muitas vezes tem uma falta de autoconfiança, ele ficou preso ali em rótulos, né? Que de repente o dinheiro não traz felicidade, o dinheiro, essas crenças negativas, né? Que às vezes ele citou aqui algumas, mas assim, como se o dinheiro fosse o problema, né? Fosse sempre trazer conflitos e fosse o mal, tá? E aí as pessoas às vezes acabam não conquistando o que elas querem por não focarem os seus pensamentos, por não fazerem o esforço ali necessário, por não terem a disciplina, a persistência, né? É, ele fala que o alienado acaba não dando voz à sua imaginação, tá? Não tendo entusiasmo nem iniciativa, por isso que eu estava aqui elogiando a Paloma, né? Porque é importante a gente sair da zona de conforto, sair ali do que parece ser seguro, né? Que é o porto seguro, mas que não é tão seguro assim, porque na verdade, né, não envolve um risco, mas também não envolve uma possibilidade de realização, tá? A Paloma tá até ali falando, né? Mindfulness é maravilhoso, que é isso, né? Esse momentinho ali para você incluir no seu dia de presença, né? Mindful é estar pleno ali, naquele momento, no aqui e agora, é atenção plena no agora, é o mindful, tá? E mindfulness vem disso, né? De praticar a presença, como a gente aprendeu ali com o Eckhart Tolle. E ele fala que justamente o alienado, ele quer só pegar o atalho de tudo, sabe? Ele quer só bater o cartão, só pegar o atalho. E ele acaba ficando sem magnetismo, acaba não atraindo ninguém à sua volta, tá? Ele acaba, ó, não se exercita, come muito, bebe muito, né? Bebida alcoólica, então não sabe fazer um bom uso ali, né? Dessas coisas, então acaba criticando os outros que são bem-sucedidos ao invés de ir lá trabalhar para conquistar as coisas dele. E, enfim, fica, né, sendo às vezes hipócrita, né, elogia a pessoa, mas depois critica nas costas. E ele fica cometendo os mesmos erros, tá? E nunca tira proveito do fracasso. Não entende que o fracasso ele deve ser visto como temporário. Fracasso no sentido de assim, você não está se sentindo realizado ou está realmente passando por dificuldades, né? Mas entender que isso é temporário. O que eu posso fazer para mudar hoje esse jogo? Entendeu? Então, já o não alienado, que ele fala aqui, né? Por último, ele fala: então você já me descreveu aí o alienado e agora o não alienado. Ele fala: ele tem uma mente totalmente sua e a usa para alcançar os seus objetivos. Então, ele busca o seu propósito, ele tem um objetivo maior na vida, ele não é egoísta, ele é altruísta, tá? Ele está sempre engajado em fazer alguma coisa que vá ser útil, mas que seja bem definida, né? Com brilho nos olhos, ele sabe exatamente o que ele quer, ele está determinado a consegui-lo, tá? Não importa quanto tempo possa levar aquilo, ou o preço que ele tenha que pagar, ele vai seguindo ali, tá? Ele fará muitos favores aos outros e quase nem aceita favores em troca, porque ele está focado ali, sabe, em abrir o campo de batalha, tá? E é por isso que ele fala, né, que ele acaba se tornando um Midas, né? Ele seria conhecido como um guerreiro, mas ele fala, mas em tempos modernos seria chamado de Midas, aquele que tudo que ele toca é ouro, porque ele já tem essa positividade, esse magnetismo, essa autoconfiança, né? Ele está pensando por si próprio, ele está conectado com o seu propósito. Então, é o que ele diz aqui, ele acaba sendo uma inspiração para todos que entrarem em contato com a sua mente. Olha que legal, gente. E é por isso que nós queremos cada vez mais estarmos atentos a todas essas maneiras em que o diabo nos pega e nos tira da possibilidade de pensarmos sobre nós mesmos, né? Por nós mesmos, sobre nós mesmos e por nós mesmos, né? Essa liberdade de pensamento que não fica preso ali ao que é de repente valorizado, a pressupostos, tá? E aí a gente vai realmente deixando de ficar alienado e se tornando cada vez mais um não alienado, cada vez menos uma presa ali para o diabo, né? E lembrando, gente, que o diabo é justamente
esse lado nosso é um arquétipo, tá? Esse lado nosso que é simbolizado pela imagem do diabo, mas que vem o quê? Representar os nossos próprios medos, as nossas autossabotagens, as nossas procrastinações, a nossa insegurança, tá? A nossa falta de fé. E fé na vida, fé em Deus e fé em nós mesmos, né? Então isso é muito importante da gente lembrar, tá bom? Que bom, Regiane, está falando ali, que lindo, já respondeu a questão da política. Quando a Tânia falou, ó, preciso ter o caos dentro de si para dar luz e há uma estrela dançaria. Bom, não entendi. Às vezes a gente escreve rápido ali, né? Não sei se foi o corretor, não consegui entender. Não sei também o que que a Regiane se referiu, a que ela se referiu, que ela falou que lindo, nem precisa responder da política. Bom, mas resumindo é isso, né, que a gente estava falando aqui. Se a gente faz esse momentinho aí de mindfulness, né, essa pausa para ouvir a nossa alma, para silenciar, para praticar a presença, a gente acaba se dando conta que, em primeiro lugar, a gente já tem que ser grato pela nossa vida. Então, a gente sente essa gratidão, isso já abre o nosso coração, tá? E já comecem aí a pensar outras coisas além da sua vida que você pode se sentir grato. E aí você vai somando uma coisa, outra, outra, quando vê, você está nesse estado vibracional de gratidão, que acaba sendo uma proteção para nós contra tudo isso de negativo, tá? Porque o sistema ainda tá, gente, em processo. Então, é aquela famosa frase, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, algumas coisas a gente não tem ainda uma possibilidade de agir, né? Claro que o que a gente puder agir, seja na conscientização, na hora de votar, seja em atitudes, né? Que a gente pode fazer e se manifestar ali, manifestos diversos, né, de autoexpressão e tudo mais, é maravilhoso cada um fazer suas campanhas dentro do que acredita. Mas assim, enquanto você vê ali injustiças acontecendo e muita podridão no sistema político e tudo mais, volta para você e vibra luz, né? Vibra. Eu sempre oro que os governantes sejam tocados, sejam intuídos, que de alguma forma isso vá se limpando, que esse sistema vá se limpando. Então a gente pode agir também no energético, no espiritual. Isso não nega que a gente vá fazer as manifestações e votar direitinho, dentro do que a gente acredita, né? Que seja o ideal, nesse momento, dentro das possibilidades ali, mesmo que ainda sejam muito limitadas, né? Nesse momento do planeta. Mas assim, enquanto está em processo de limpeza, vamos emanando amor, fé, né? Eu jogo Ho'oponopono, enfim, então, o André está lá falando, é preciso entender que a fé não anula a inteligência. Pelo contrário, a fé e a inteligência trabalham juntos. Juntas, a fé deve ser inteligente, assim não há espaço para manipulação ou exploração alheia. Exatamente. Então, assim, a gente vai ter o nosso momento de conscientização dentro do que faz sentido para cada um, dentro da visão aí que cada um se identifica, né? Mas se aquilo você ainda está vendo muita injustiça, muita frustração que está te deixando para baixo, volta para a fé, né? Volta para a limpeza, né? Dessas energias aí negativas de violência, de intolerância, de falta de empatia, de injustiças mesmo, né? Que a gente vê aí muita coisa ruim ainda acontecendo. Volta para a fé, joga aí amor, sabe? Então, assim, não deixa isso te influenciar no sentido de baixar o seu campo vibracional, baixar a sua vibração, a sua frequência, sabe? Também não é para ficar poliana ali, achando que já está tudo resolvido, só porque você está cuidando ali da sua vibração. Não, a gente sabe que ainda tem muita coisa que está em processo nessa transição, né? Nessa transição aí de eras, a gente está numa transição planetária, mas a gente tem que aguardar ainda, porque a humanidade está em processo de despertar. Então, enquanto isso, também não é para ficar deprimido, né? Se envolva até um certo ponto, mas não deixe aquilo ser a tônica da sua vida, da sua vibração. É o que eu acho, tá, gente? Essa é a minha opinião. Mas, enfim, aí cada um vai ver, porque, como eu sempre digo aqui, eu não gosto de falar especificamente de política, tá? Tô dando uma dica no geral, mas não é o nosso propósito aqui, tá? Tô só falando porque veio essa pergunta, então assim, filtrem, né? Eu só leio os títulos ali da matéria, não fico ali vendo milhões de... Sabe quando você fica vendo a matéria e troca o canal, vê de novo, tararã, essa coisa de documentários, meu Deus, acho que tem que filtrar muito, porque é muita negatividade, não tem como você não ficar deprimido depois. Você pode ler,
Ler é diferente de ver também, né? As matérias, sei lá. Enfim, aí cada um vê aí como vai fazer para não se contaminar tanto, né? Com muita podridão que a gente ainda vê, tá? Mas assim, claro, você vai acompanhar o que está acontecendo, mas cada um vai saber a sua dose aí, até onde você pode ir, ou o que funciona melhor para você, tá? Eu pego muitas vezes a energia quando eu fico acompanhando muito de perto, sabe? Eu sou muito sensível, mas cada um tem aí o seu limite, né? Tá? É, a Érica tá falando, pode parecer piegas para muita gente, mas o fato de ser grato pelas mínimas coisas do dia a dia muda o rumo da nossa vida, gente, muda completamente, tá? Isso daí já tem vários estudos comprovando os benefícios, inclusive em termos de neurotransmissores, tá? A gente realmente produz mais dopamina, a gente tem todo um reequilíbrio ali da nossa química cerebral que nos faz conectar com pensamentos mais positivos e já eleva a nossa vibração na hora, tá? E, inclusive, é como ele diz aqui, né? Ele é a parte negativa. Ele é o pensamento negativo. Ele entra na gente através do medo, da depressão. Então, assim, a gente vai se sensibilizar pelas coisas tristes e que a gente não concorda ou que a gente acha injusto, não sei o que lá. A gente vai se sensibilizar, mas não absorva aquilo a ponto de deixar a sua vida se tornar totalmente focada nisso, né? Se tornar essa tristeza, né? Tem que saber aí dar limite para cada área da vida. Isso não só em relação à política, mas em relação a tudo, né? Não está muito bom no amor ainda, não está muito bom no financeiro, não está muito bom no profissional. Qual área não estiver ainda muito bem, né? Você não pode deixar aquilo se tornar o foco principal de tudo na sua vida. Ou seja, fazer você não enxergar alguma outra coisa boa. Por isso que a gente tem que buscar outras coisas positivas. Aí você fala, mas todas essas não tão boas. Ok, não tem problema, vamos dar o reset. Entenda a derrota como temporária. Reinicia aí o processo, vê por que não tá legal. O que eu posso fazer para mudar? E aí, ó, é autoconfiança, é fé em si mesmo. Fé na vida, fé inabalável em si mesmo, né? Para mudar esse jogo. O que eu posso fazer para virar? E aí, é claro que você vai tomar suas ações, né? Por exemplo, se for coisa de trabalho, vai lá, mandar seu currículo, fazer contato, fazer networking, se comunicar, blá, 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 blá. Mas assim, também vai lá, ó, no mental, no espiritual, vai fazer códigos Grabovoi, né? Vai mentalizar coisas aí da gratidão, vai visualizar o seu futuro eu, né? Tem que fazer também esse trabalho. E da mesma forma no amor ou em outras relações aí familiares que não estejam muito bem, às vezes você não consegue ainda ter uma boa comunicação com a pessoa diretamente, você vai fazer esse esforço. É sempre as duas coisas, né, gente? É fazer a atitude física, objetiva, mas também atuar no mental, no espiritual. Ou seja, ainda não está conseguindo ter uma boa comunicação, um bom diálogo com a pessoa ali na prática. Vai no espiritual, joga o Ho'oponopono, joga uma luz para ela, se imagina numa bolha cor-de-rosa, vocês dois ali naquela energia, ou vocês, sei lá quem, né, da sua família, enfim, sabe? A gente pode atuar nas duas maneiras, no material e no espiritual, no material e no energético, tá? Sempre, tá bom? Lembrem-se disso. A Paloma falou, a Polly falou, desafiador. A Regiane falou, perfeito. A Paloma falou, manter a vibração está um desafio imenso. Pois é, ninguém falou que isso é fácil, mas sim que valeria a pena, tá? A gente não está aqui buscando só o que é fácil, né, gente? Lembra que leiam esse finzinho aqui que ele fala do não alienado. O não alienado, ele tá lá, ó, pronto para encarar o campo de batalha, tá? Ele não está buscando só o atalho, só o que é fácil, tá bom? A gente quer ser a massa crítica, que está pensando fora da caixa, tá? Para realmente fazer a mudança. A gente pode trazer um impacto também, né? Coletivo, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. A gente tem que lembrar disso. A Tânia falou, tudo que vem pra gente, boas coisas ou ruins, são bênçãos pra gente crescer. Exatamente. A Regiane falou, fé no homem, fé na vida, fé no que virá. Exatamente, né? Então, gente, acho que é isso por hoje, tá? Na próxima a gente continua um pouco mais essa reflexão sobre como é que a gente pode ir se alienando, como é que o diabo acaba nos pegando ali através dessas alienações, desses medos que acabam ficando muito grandes, muito maiores do que deveriam ser. A gente coloca muitas vezes uma lupa ali,
no lado negativo, nas autocríticas ou na crítica para o outro, né? Nos medos, enfim, a gente fica ampliando o negativo e com isso a gente se conecta com o diabo, porque ele já falou, ele é a polaridade negativa de tudo que existe. Então, a gente precisa filtrar, a gente precisa blindar essas energias negativas e por isso se contagie com gratidão, se contagie com pensamentos de otimismo, de esperança, com ensinamentos construtivos, como o nosso Tools aqui, como esse livro maravilhoso, né? E se contagie de pessoas positivas também à sua volta, como a nossa comunidade linda aqui. Por isso que eu sou muito grata por esse momentinho aqui juntos, tanto para quem depois também assiste gravado, como para vocês que estão aqui comigo, como para quem depois deixa o comentário, deixa a mensagem, né? Isso tudo a gente vai se inspirando, se fortalecendo e vocês me ajudam muito também, gente. Como eu sempre lembro, deixem depois ali o comentário, o emojizinho, ou curta, ou compartilhe, tá? Porque vocês me ajudam muito a divulgar esse conteúdo para que chegue para mais pessoas. Então isso é muito importante, além desse contágio positivo aqui que a gente faz, que é muito bom sentir essa energia, sentir vocês juntinho aqui comigo, mas também para me ajudar a divulgar, tá bom? Para o nosso Tools crescer, a nossa massa crítica ir aumentando ali mais e mais para emanar luz aí para toda a humanidade, tá bom? Um beijo grande, pessoal. Obrigada pelos elogios. Obrigada, Érica, por estar de volta e todos vocês que estão aqui comigo. Beijos, beijos e até domingo que vem.